Bom dia a todos! Sejam bem-vindos à videoconferência do Grupo Pets Cobasi dos resultados referentes ao quarto trimestre e ano de 2025, com a participação do CEO, Sr. Paulo Nassar, e o CFO e diretor de Relações com Investidores, Sr. Rafael Siqueira. Esta videoconferência está sendo gravada e o replay poderá ser acessado no site de RI da companhia. A apresentação também estará disponível para download. Considerando que o fechamento da operação de combinação de negócios entre Pets e Cobasi ocorreu em 2 de janeiro de 2026, ressaltamos que os resultados referentes ao quarto trimestre e ao ano de 2025 serão apresentados de forma separada. Após a apresentação dos resultados, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas. Caso deseje fazer alguma pergunta, por favor, clique no ícone de Q&A na parte inferior de sua tela e escreva seu nome e empresa. Ao ser anunciado, enviaremos uma solicitação para ativar o microfone e você deve ativá-lo para fazer perguntas. Para fazer uma pergunta por texto, basta enviá-la também através do ícone Q&A, informando o nome e empresa. Informamos também que a opção de tradução simultânea está disponível clicando no botão com o ícone do globo, Interpretation. Para aqueles ouvindo a videoconferência em inglês, há a opção de silenciar o áudio original em português, clicando em Mute Original Audio. A apresentação será projetada em português e a versão em inglês está disponível para download no website da companhia. Ressaltamos que as informações contidas nessa apresentação e eventuais declarações que possam ser feitas durante esse evento, relativas perspectivas de negócios, projeções, metas operacionais e financeiras do grupo Pets Cobasi, constituem-se crenças e premissas da administração da companhia, bem como informações atualmente disponíveis. Agora, passa a palavra ao Sr. Paulo Nassar. Por favor, pode prosseguir. Bom, muito bom dia a todos, sejam todos muito bem-vindos ao nosso call de resultados do quarto trimestre de 2025 de Pets e de Cobasi. Mais uma vez reforçando aqui, é bom, antes de iniciarmos, eu gostaria de lembrar que ao longo do ano de 2025, Cobasi e Pets operaram em absoluto voo solo, absolutamente separadas, aguardando a análise e a decisão do CAD, que aprovou a fusão no final do ano. A aprovação da fusão do CAD ocorreu em 10 de dezembro de 2025. E já iniciando o nosso call com uma ótima notícia aqui, ao longo do ano de 2025, os resultados das companhias mostraram um crescimento consistente, expansão de margens e forte geração de caixa. Lembrando que tivemos um primeiro trimestre de 2025 com um cenário exigente para o varejo brasileiro como um todo, e para o varejo pet não foi diferente. Mas apesar desse ambiente macroeconômico brasileiro desafiador, com taxas de juros muito elevadas, ambas as companhias mantiveram, ao longo do ano de 2025, uma disciplina na geração de despesas, um enorme foco no aumento de produtividade e, principalmente, a atenção rigorosa ao capital de giro, que eu ressalto aqui com muita força, com uma sólida execução e consistente, resultando em uma posição financeira absolutamente forte e uma elevada conversão em caixa. Tá? Eu considero particularmente o quarto trimestre de 2025 como o melhor resultado trimestral do ano, sensivelmente melhor que os demais trimestres, com forte recuperação em vendas e ótimos resultados tanto em Cobasi quanto em Pets. Então vamos aos grandes números aqui, aos destaques tanto do quarto trimestre de 25, quanto aos números consolidados do ano. Por favor, o próximo slide. Ótimo. Nesse slide aqui, os grandes destaques eu gostaria de frisar do lado de Cobasi, perdão, um slide anterior. Obrigado. Do lado de Cobasi, nós tivemos no quarto trimestre de 2025 uma expansão fortíssima da receita bruta total, né? Ano contra ano de mais 9,3%, uma margem bruta de 45,9% neste quarto trimestre, margem EBITDA ajustada de 8,8% e lucro líquido ajustado de 41 bilhões de reais, com um crescimento de 80,1% ano contra ano. Do lado de Pets,
O quarto trimestre de 2025 foi caracterizado por uma expansão da receita bruta de mais 8,7% ano contra ano, uma geração forte de caixa líquido de mais 47,6 milhões de reais, margem EBITDA ajustada de 9,3% e uma participação relevante de marcas próprias de alcançando 13,5% da venda global de pets. No consolidado do ano de 2025, do lado de Cobasi, eu gostaria de salientar uma forte geração de caixa líquido de 210,9 milhões de reais e uma margem EBITDA de quase duplo dígito, fechando o ano, o cômputo total do ano de 2025 de 9,8 de margem EBITDA ajustado. Do lado de Pets, o ano de 2025 finalizou com forte geração de caixa líquido de 203,5 milhões de reais, representando uma margem operacional, margem EBITDA ajustada de 8,7%, crescendo mais 12,4% ano contra ano. Aqui são números absolutamente relevantes, na minha visão, sólidos e mostram por si só uma melhora muito significativa, tá? Tanto em Pets quanto em Cobasi. Próximo slide, por favor. Em relação a esse slide aqui, eu queria novamente de frisar, né, o início, comentando o marco importante da decisão do CAD em 10 de dezembro de 2025, como citado anteriormente, né? E ao longo de 2025, 15 novas lojas foram inauguradas. Portanto, o ano finalizou com um número total de 521 lojas em operação, sendo 265 lojas bandeira Pets e 256 lojas bandeira Cobasi. Comentando sobre same-store sales em 2025, de mais 6,2% em Pets e uma expansão de mais 7,4% em Cobasi ano contra ano. A participação de vendas digitais atingiu um patamar fantástico de 42,8% em Pets e 38,6% em Cobasi, sob faturamento global de cada companhia. Sendo que o índice de omnicanalidade atingiu 98% em Cobasi e 93% em Pets. Aqui, pessoal, só esclarecendo, esses índices de 98% e de 93% são as vendas digitais que foram faturadas diretamente pelas lojas físicas, tanto Pets quanto Cobasi. É importante eu ressaltar aqui que as nossas lojas físicas têm um papel absolutamente fundamental e importantíssimo nas vendas digitais, seja na modalidade Pickup Store, seja na modalidade Ship from Store. Então, estes números de omnicanalidade acima de 90% coloca ambas companhias como benchmarks mundiais do varejo pet. Né? Em relação à participação de marcas próprias, eu gostaria de salientar, né, o grande crescimento e a penetração de marcas próprias no quarto trimestre de 2025, representando 13,5% em Pets e 7,6% em Cobasi. Portanto, crescendo e ganhando share trimestre a trimestre ao longo do ano de 2025. As marcas próprias focando sempre em produtos de qualidade, com bom posicionamento de preços ao consumidor. Todas as marcas próprias à venda são destaque em suas categorias, né? Sendo que na maioria delas, os produtos de marca própria já ocupam a primeira posição em vendas. Falando um pouco da vertical de serviços, a gente observa um crescimento robusto ano contra ano, tanto em Pets, crescendo mais 12%, e quanto Cobasi, crescendo mais 62%. Representatividade de serviços. Ambas companhias encerraram o ano de 2025 com fortíssima geração de caixa de 414 milhões de reais somadas. Pets encerrou o ano com caixa líquido de 160 milhões e Cobasi com caixa líquido de 454 milhões. Somando as duas companhias, 2025 finalizou com caixa líquido de 615 milhões. Aqui eu quero reforçar que são raras as empresas do varejo hoje no Brasil, geradoras de caixa recorrente e empresas caixa líquido, como Pets e Cobasi. Lembrando que em janeiro agora de 2026, a Cobasi pagou a parcela caixa de 320 milhões no closing da operação de fusão. Vamos falar um pouquinho de esse início de 2026, né?
Agora, em 2026, nós iniciamos um novo momento, uh, já sendo uma companhia única, o grupo Pets Cobasi, reunindo as duas companhias absolutamente inovadoras, com acionistas de referência, sendo marcas top of mind, líderes no maior mercado pet da América Latina. Lembrando que o closing da fusão ocorreu em 2 de janeiro deste ano, e iniciamos efetivamente os trabalhos de integração das companhias em 20 de janeiro. Eu quero aproveitar esse call para afirmar com toda a convicção que nós vamos procurar fazer deste o melhor caso de fusão do varejo brasileiro. Eu faço questão de frisar isso. A gente está muito motivado, muito integrado e iniciando os planos aqui desenvolvidos no IMO de uma forma bastante forte, com muita atração. Tá? Este ano de 2026 é o ano de foco total na integração e execução, com total disciplina, com transparência e busca por resultados planejados. Com a integração, vamos oferecer, a nossa intenção e desejo, um ecossistema completo de produtos e serviços de uma plataforma omnicanal absolutamente integrada, criando uma oportunidade única de geração de valor tanto para os nossos clientes, nossos colaboradores e para nossos acionistas. Portanto, pessoal, eu considero que o sucesso dessa integração depende, acima de tudo, de 3 fatores: pessoas e governança, planejamento e metas claras a serem cumpridas, e o fundamental apoio e acompanhamento contínuo do nosso conselho de administração. A fusão em si, ela vai destravar ao longo dos próximos 5 anos sinergias importantes, sendo que 80% dessas sinergias mapeadas estão concentradas em 3 frentes. 1, otimização comercial. 2, racionalização das despesas operacionais. E 3, footprint de lojas. Além de outras frentes que representam os outros 20% da captura de sinergia, sendo digital, omnicanalidade e ecossistema de serviços. E, por fim, eu gostaria de atualizar a todos que nesse início de ano já avançamos no foco na integração, que foi longamente planejada no nosso IMO ao longo do ano passado, de 2025, com importantíssimas definições sobre pessoas, né, com as lideranças já definidas, a retenção de talentos já realizada e a integração dos times que já está em curso. Também mapeamos as oportunidades operacionais, implementando boas práticas. E já iniciamos as negociações de contratos com nossos fornecedores, focando em acordos de longo prazo que estão sendo firmados semana a semana. Gostaria de lembrar aqui que a estimativa de sinergias que estamos planejando capturar nos próximos 5 anos está no intervalo entre 200 e 260 milhões ao ano, sendo que para este ano de 2026, o intervalo de captura está calibrado entre 0 e 10% deste valor, tá? Já líquido do desinvestimento das 26 lojas determinadas pelo CAD. E para finalizar, eu gostaria de dizer que esse é um momento absolutamente transformacional, tá? Para a companhia e para o grupo, agora grupo Pets Cobasi, com foco total buscando excelência não só operacional, mas principalmente na prestação de serviços aos nossos clientes, seja no varejo, seja através do nosso portfólio de serviços já ofertados, como banho e tosa, clínica e consultórios veterinários e em nossos hospitais veterinários. Bom, eu passo agora a palavra ao Rafael Siqueira, nosso CFO e RI. Obrigado. Muito obrigado, Paulo. Bom dia a todos. Muito feliz com esse primeiro call de resultados do grupo Pets Cobasi. Como o Paulo bem mencionou, ainda resultados de empresas separadas, mas a partir do primeiro trimestre teremos aqui os resultados consolidados. Pode passar para o próximo slide, por favor. Aqui nós temos, do lado de Pets, um trimestre bastante importante, pela primeira vez na história da empresa, acima da marca de 1 bilhão e 100 milhões de reais de faturamento, um crescimento de 8,1%. Aqui nós vemos uma forte aceleração das vendas mesmas lojas, destaque aqui para o crescimento das vendas físicas, crescendo 6,3%, com uma base de comparação forte. As vendas físicas cresceram mais de 10% no ano anterior. O canal digital crescendo 12%. O canal digital vem aqui em Pets, nesse trimestre, com uma base um pouco mais fraca, então esse crescimento
ele é mais um acompanhamento da tendência antiga, um encontro de base mais fraca. No ano, Pets fecha acima de 4 bilhões e 300 milhões de faturamento, isso é um crescimento de 7,9%. Indo para o lado de Cobasi, 947 milhões de faturamento no trimestre, isso é um crescimento de 9,3%, forte crescimento do canal digital, crescendo 15,4%, e da mesma forma como o Pets, acelerando venda mesmas lojas, venda mesmas lojas em Cobasi, crescendo 6,2%, e no trimestre, um destaque bastante importante para serviços, com forte crescimento com a venda transacionada a partir dos nossos franqueados. No ano, é uma venda de 3 bilhões 571 milhões de reais, um crescimento de 9,9%. Olhando a foto consolidada, o grupo acima de 2 bilhões de reais no trimestre, um crescimento de 8,6%, e no ano 7 bi 872 milhões de reais, um crescimento também de 8,8%. Grande destaque aqui para mesmas lojas em Cobasi no ano, crescendo 7,4%, e em Pets, crescendo 6,2%, o que reforça a nossa expectativa de crescimento para frente, porque a base de lojas maduras das duas empresas tem conseguido crescer acima da inflação. O próximo, por favor. O lucro bruto das duas empresas em patamares bastante importantes. Em Pets, um lucro bruto de 46,9% sobre a venda líquida. Entendemos que esse é um patamar bastante saudável, essa leve retração em relação a 2024. Ela é parcialmente explicada por um crescimento um pouco maior no canal digital, mas também temos uma base em 2024 com margens um pouco mais fortes. Aqui, a empresa trabalhando com muita disciplina, focando categorias e priorizando cash margin, e um bom crescimento de marcas próprias, crescendo no trimestre 26%. No ano, margens em Pets estáveis, 47% sobre a venda líquida, representando aqui uma boa saudade no mix entre vendas digitais e vendas físicas. Em Cobasi, a notícia é bastante importante, tem uma grande elevação de margem no ano, que também acontece de forma um pouco mais moderada no trimestre. No trimestre, a margem Cobasi atinge 45,9%, é uma melhora de 0,4 pontos percentuais ano contra ano. Já no ano, essa expansão ela é bastante forte, chega a 46,5% de margem. E a grande notícia aqui, a grande história dessa melhora está relacionada com investimentos que a empresa fez do ponto de vista de centralização logística. A empresa tinha 2 centros de distribuição que foram consolidados em apenas um a partir do segundo semestre de 2025, e isso trouxe resultados muito importantes de melhores condições, tanto com fornecedores quanto com distribuição para as lojas. E aqui, da mesma forma como o Pets, em Cobasi, um crescimento grande em marcas próprias, crescendo 37%. De forma consolidada, a empresa mostra uma margem de 46,4% das vendas líquidas no trimestre, e no ano, uma margem de 46,8%, com uma expansão importante em relação ao ano passado. Pode passar, por favor. Do ponto de vista de despesas operacionais, as duas empresas, como o Paulo bem mencionou, com um exercício muito importante de redução de custos, sobretudo as despesas atreladas a vendas. A Pets, com uma despesa de 37,5%, uma melhora de 0,5 pontos percentuais no trimestre, apesar de um atingimento maior de resultados e de um PLR também um pouco acima do esperado e um dissídio acima da meta. A gente teve aqui uma importante redução de despesas nas demais linhas, que trouxeram uma alavancagem operacional para o negócio. No ano, as despesas em Pets encerram em 38,3% das vendas líquidas, é uma melhora também aqui de 0,3 pontos percentuais. Em Cobasi, essa melhora ela é um pouco mais acentuada, melhora 0,8 pontos percentuais no trimestre,
atingindo 37,1% das vendas líquidas, e no ano as despesas atingiram em Cobasi 36,7% das vendas líquidas. De forma consolidada, a empresa melhora suas despesas também, 37,6% das vendas líquidas em 2025, uma melhora de 0,4 pontos percentuais em relação a 2024. Deixa eu passar, por favor. Isso traz uma melhora de resultado, o nosso EBITDA ajustado, tanto em Pets quanto Cobasi, ele mostra expansão de margens no ano, em Pets atingindo 312 milhões de reais de EBITDA, é uma margem de 8,7% das vendas líquidas, e em Cobasi, no trimestre, tendo uma boa expansão de margens, atingindo 8,8%, sobre as vendas líquidas, e no ano, um EBITDA de 295 milhões, atingindo 9,8% das vendas líquidas, o que representa de forma consolidada no ano um EBITDA acima dos 600 milhões de reais, um EBITDA de 9,2% das vendas líquidas, com um crescimento bastante consistente contra o ano de 2024. E aqui reforça a disciplina da empresa de crescer os dois canais de forma equilibrada, de ter ajustes de despesas tanto nas lojas quanto no back-office, para poder suportar a expansão de margens nesse ambiente relativamente desafiador para o varejo. Pode passar para o próximo. E acho que a principal notícia aqui do grupo é a expansão do lucro líquido, tanto em Pets quanto em Cobasi. Essa expansão é bastante importante. Dos 607 milhões de EBITDA, a empresa entrega 242 milhões de reais de lucro líquido, é um crescimento de mais de 50% de ano contra ano, o que reforça aqui, e nós vamos ver isso no próximo slide, a alta capacidade de geração de caixa dos dois negócios, as duas empresas gerando bastante caixa e conseguindo converter bastante do EBITDA para a geração de caixa operacional. Pode passar, por favor. Do ponto de vista dos investimentos, tivemos uma redução no CAPEX, tanto em Pets quanto em Cobasi, no primeiro movimento de menor volume de inauguração de lojas nas duas bandeiras, Pets inaugurando 5 lojas no ano de 2025, Cobasi inaugurando 10 lojas. Então, aqui tem uma otimização no gasto médio por loja nas duas bandeiras, esse gasto médio por loja reduzindo. Também tem uma redução de volume de lojas inauguradas. Do ponto de vista de Cobasi, esses investimentos para a centralização do centro de distribuição, eles pressionam um pouco a conta de CAPEX, mas isso não é algo recorrente no negócio. Tivemos 31 milhões de reais de CAPEX em Cobasi atrelados a esse investimento. Eles estão dentro do número que a gente reporta aqui de 118 milhões de CAPEX para o negócio, excetuando-se isso, a redução de CAPEX seria ainda muito maior. E de forma consolidada, as duas empresas saem de um CAPEX de quase 300 milhões de reais para 242 milhões de reais, o que reforça que a geração de caixa operacional do negócio foi mais do que suficiente para cobrir integralmente todos esses investimentos e deixa as duas empresas agora com patamares de caixa líquido bastante importante para fazer frente aos seus investimentos e poder gerar mais valor para os acionistas. Pode passar, por favor. A Pets, ela se tornou caixa líquido a partir do terceiro trimestre de 2025 e reforçou isso no quarto trimestre. A Cobasi, como não tem dívida, ela sempre foi caixa líquido nessa visão. E hoje temos uma empresa com um caixa líquido de 615 milhões de reais, com uma variação positiva ano contra ano de 460 milhões de reais de 2025 em relação a 2024. Deixa eu passar, por favor. E para encerrar, o fluxo de caixa das duas empresas bastante positivo, uma conversão bastante importante do lucro para o caixa, isso acontecendo tanto em Pets quanto em Cobasi. Pets tem um cenário de redução de necessidade de capital de giro, principalmente com redução de estoques, o que explica uma melhora no capital de giro operacional, e encerra o ano com um caixa de 562 milhões de reais
E Cobasi encerra o ano com caixa de 455 milhões de reais, somados os dois, acima de 1 bi de reais de caixa bruto e caixa líquido acima dos 460 milhões de reais, com uma geração forte de mais de 414 milhões de reais. Como o Paulo mencionou, todo esse movimento ele foi importante para as duas empresas fazerem frente às suas necessidades de curto prazo, principalmente com a parcela caixa de Cobasi na transação com Pets, 320 milhões de reais, e deixam hoje as duas empresas num patamar bastante saudável de caixa para poder absorver eventuais necessidades, seja com a combinação de negócios, ou seja com necessidade de crescimento do negócio. Pode passar, por favor. Aqui a gente encerra do nosso lado a apresentação e abrir aí para questões e respostas. Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Caso deseje fazer alguma pergunta, por favor, cliquem no ícone de Q&A na parte inferior da tela e escreva seu nome e empresa para entrar na fila. Ao ser anunciado, enviaremos uma solicitação para ativar o microfone e você deve ativá-lo para fazer perguntas. Para fazer uma pergunta por texto, basta enviá-la também através do ícone Q&A, informando o nome e empresa. A nossa primeira pergunta vem da senhora Larissa Sumer, da XP. Por favor, pode prosseguir. Bom dia, Paulo, Rafael, parabéns aí pelos resultados e obrigada por pegar aqui as nossas perguntas. Eu tenho duas aqui meio rápidas. Primeiro, no tema de crescimento, a gente viu que as duas marcas reportaram um same-store sales bem saudável, né? Só que olhando um pouco os tris anteriores, a gente vê uma tendência meio invertida ali entre elas, né? A Cobasi dando uma leve desacelerada e a Pets dando uma acelerada aí nesse quarto tri. A gente ficou refletindo um pouco aqui sobre esses dados e a gente queria ouvir de vocês qual seria o diagnóstico aqui. Vocês acreditam que essas performances elas podem estar correlacionadas? Existe algum nível de canibalização relevante entre as marcas? Vocês conseguem medir isso de alguma forma? O que vocês já conseguiram ver aí nesses primeiros meses de integração? E aí, o segundo tema, aqui falando de margem bruta, primeiro entender um pouquinho a pressão de margem bruta em pets, né? Acho que se vocês puderem dar uma cor seria legal. Mas acho que mais ainda, olhando para a Cobasi, o ano parece ter sido um ano bem importante em ganho de rentabilidade, né? Principalmente em margem bruta. Eu entendo que para o primeiro semestre tem um pouco de base ainda dessa questão da centralização do CD, mas se vocês pudessem comentar um pouco do quanto já foi capturado e se ainda existe mais espaço para ganho operacional ali dentro de Cobasi standalone, né, olhando para frente, também seria ótimo. Obrigada, pessoal. Rafael, eu vou passar essa pergunta para você sobre a same-store sales. Obrigado, Larissa, pelas duas perguntas. Obrigado, Paulo. Larissa, obrigado pelas perguntas. A sua leitura do same-store sales, ela está adequada. A gente tem uma questão de base de comparação. Tanto Pets quanto Cobasi apresentaram tendências diferentes em 2024, e quando nós olhamos 2025, dá a impressão de Pets acelerando e Cobasi desacelerando. Se você olha composto nos 2 anos, você vê Pets acelerando e Cobasi mantendo um ritmo estável, semelhante ao final que Pets chega no quarto trimestre. Então, a gente teve Pets sofrendo um pouco mais em 2024 e Cobasi um pouco mais consistente ao longo do ano de 2024, e o crescimento de 2025 de Cobasi, ele compara com uma base que é mais estável, e o crescimento de 2024 de Pets, ele compara com uma base que foi um pouco mais prejudicada ao longo de 2024. Dito isso, Larissa, nós não vemos canibalização entre as duas marcas. A gente entende, e uma vez que estamos mais próximos dos dois negócios, vemos pouca sobreposição entre os clientes, o que para a gente é algo bastante importante. E aqui a gente olha para frente de forma construtiva, as duas empresas podendo criar suas vias de crescimento e explorar clientes que são perfis distintos, e porque a proposta de valor das duas empresas ela é percebida para o cliente de uma forma diferente e muitas vezes complementar. Então, não temos aqui uma visão de canibalização.
Indo para a segunda pergunta, aí, Paulo, fica à vontade para me complementar, do ponto de vista de margens, a pressão em Pets, ela tem um quê do digital um pouquinho mais forte, como eu comentei, crescendo 12%, mas esse crescimento de 12% no digital, ele vem contra uma base em 2024 um pouco mais fraca. A Pets cresceu perto de 5% no digital, no quarto tri de 24, então esses 12% eles não são tão representativos assim. Nós tivemos também no terceiro trimestre de 2025, em Pets, uma margem excepcionalmente alta e está muito relacionado com dinâmica comercial, que pode ter antecipado um pouco de margens do quarto trimestre de 25, de tal forma que, se você olhar o segundo semestre de 25 em Pets contra o segundo semestre de 24, você vê uma leve expansão de margens, então não é algo que nos preocupa do ponto de vista de competitividade. E olhando até para frente, a gente já começa a olhar um primeiro trimestre de 2026 com uma racionalidade um pouco mais clara em preços, sobretudo nos canais digitais, o que também nos deixa confortáveis do ponto de vista de manutenção e até mesmo expansão de margens para frente nas duas bandeiras. Olhando especificamente para a Cobasi vem num movimento importante de recuperação de margens. Ao longo de 2025, esse crescimento ele foi relevante. Ainda existe uma base em 2025, principalmente no primeiro trimestre, que é mais fraca do que o final do ano de 2025. Então, é natural se esperar uma expansão de margens de Cobasi contra 2025, simplesmente por efeito de base. E a gente entende que as expansões de margens futuras, como o Paulo bem mencionou, estão muito relacionadas com a nossa estratégia comercial e com a captura de sinergias, que aqui a gente tem bastante convicção de que existe espaço, tanto em Pets quanto em Cobasi, para expandir resultados para frente. Super claro, Rafael. Obrigada aí pelas respostas. Nossa próxima pergunta vem do senhor Vitor Fuziharo, do Santander. Por favor, pode prosseguir. Oi, boa tarde. Aliás, desculpa, bom dia, Paulo e Rafael. Eu tenho duas perguntas no meu lado. A primeira é um pouco da migração das vendas para o canal digital, né? Da performance mais forte do canal. E explorar um pouco de como vocês estão pensando no equilíbrio dessa linha com a rentabilidade da companhia como um todo. E, além disso, puder comentar um pouquinho sobre o ambiente competitivo dentro do digital, que seria bem interessante. E a segunda é em relação à alocação de capital, né? Entendo que o foco de vocês deve ser na captura de sinergias para os próximos anos, mas queria entender como está a cabeça de expansão em relação à quantidade de lojas e bandeiras que devem focar, e em relação aos ativos que a companhia tem, se tem possibilidade de remover alguns overlaps de estruturas existentes atuais, pensando em maiores setores. Obrigado. Obrigado, Vitor, aí pela pergunta. Eu vou começar respondendo a sua segunda pergunta. A alocação de capital em 2026 vai estar muito em linha com o que nós fizemos em 2025, principalmente em expansão e abertura de novas lojas, muito similar ao que aconteceu ano passado, né? A gente tem uma alocação de capital a partir desse ano bastante racionalizada também em investimentos de tecnologia, enfim, que vão destravar uma série de oportunidades e sinergias aqui, dizendo assim mais em detalhes, unificação de ERP, unificação de sistemas satélites, que ao longo dos próximos 12 a 20 meses vão acontecer. Então, nossa estrutura de capital está bastante equalizada nesse ano de 2026, e a gente está bastante confortável com isso, olhando do ponto de vista de eventual overlap entre bandeiras Pets e Cobasi. Alguns estudos estão sendo realizados aqui internamente. O overlap não é significativo, né? E a gente vai ter uma conclusão desses estudos mais à frente, para aí sim destravar oportunidades de racionalização, por pequenas que sejam, no parque de lojas. Tá? Vou passar para o Rafael para responder a sua primeira pergunta, Vitor.
Obrigado, Paulo. Obrigado, Vitor, pela pergunta. As duas empresas não têm uma preocupação muito grande dessa eventual migração de vendas do canal digital para as lojas físicas, até mesmo porque a gente tem apresentado um bom equilíbrio de crescimentos e olhando para frente, acho que essa sua pergunta sobre otimização do parque, talvez um dos maiores benefícios que a combinação de negócios de Pets e Cobasi trazem está relacionado com a otimização da expansão, uma vez que as duas empresas conseguem priorizar os mercados onde tem maiores retornos, cada uma de suas marcas, e evitam competir por pontos muito próximos, de certa forma reduzindo a rentabilidade de lojas maduras. Isso é um vento bastante importante de aumento de rentabilidade, porque as lojas maduras crescendo acima de inflação, elas entregam uma rentabilidade crescente, e isso explica boa parte da evolução de rentabilidade das duas empresas aí nos últimos anos, quando a expansão, de certa forma, foi um pouco mais racionalizada, por assim dizer. Olhando o canal digital em si, tanto Pets quanto Cobasi têm feito esforços nos últimos 2 anos de melhorar suas rentabilidades nesse canal, apesar de terem margens de contribuições ainda inferiores às lojas físicas, esse gap ele vem diminuindo de forma consistente. E aqui é uma notícia importante: as duas empresas crescem no canal digital muito mais no clica e retira em loja, que é uma venda com uma margem mais saudável e com um benefício importante do cliente que vai retirar em loja, fazer uma compra adicional também nessa loja, do que eventualmente uma venda saindo do centro de distribuição ou sendo entregue na casa do cliente, que tem custos associados mais elevados. Então, aqui, e existe também, Vitor, uma importante racionalização de despesas das duas empresas para garantir que eventuais compressões em margem sejam mais do que suficientemente sustentadas pela redução e pela alavancagem operacional do negócio. Olhando para o ambiente competitivo, temos poucos dados ainda, estamos encerrando o primeiro trimestre, mas ele já mostra um cenário um pouco mais positivo em relação aos trimestres anteriores, com uma racionalização um pouco maior no canal digital, o que nos ajuda não só manter um crescimento forte nesse canal, mas também uma elevação de margem, o que faz com que a pressão, eventual pressão em rentabilidade na empresa seja mais reduzida. Então, dito isso, a gente olha de forma bastante complementar os dois canais e entende que a empresa está muito bem preparada para, se o digital crescer mais, ela conseguir sustentar margens e eventualmente até evoluir a última linha. Ficou claro. Obrigado pelas respostas. Nossa próxima pergunta vem da senhora Isabela Lamas, do UBS. Por favor, pode prosseguir. Bom dia, pessoal. Bom dia, Paulo. Bom dia, Rafael. Obrigada pelo espaço aqui. Queria pegar num ponto, ainda pensando no processo de integração, né? Acho que começando pela frente comercial. Como que vocês têm visto a evolução das negociações com os fornecedores agora, né, que é um grupo com uma escala maior? Se vocês já conseguem capturar benefícios, aí seja talvez numa tabela de preço mais baixa, ou talvez na frente de prazos, enfim, como é que isso vem evoluído aí nesse começo de ano? E aí, por um outro lado, relacionado aos custos, né, dessa integração, né? Normal a gente pensar que teriam ali eventuais custos com consultorias, né, operacional, e até mesmo o que vocês enxergam de riscos, talvez uma troca de sistema, integração de sistema, algum processo logístico, uma modificação ali. Então, o que a gente também poderia pensar nisso se desenvolvendo e até assim, no impacto por tri, né? Seriam esses pontos aí. Obrigada. Obrigado, Isabela, pelas perguntas. Vamos falar sobre integração e frente comercial. O grupo aqui já iniciou as tratativas de negociação das melhores condições comerciais, sejam em tabelas de custos, junto aos nossos fornecedores, seja em condições de prazos de pagamento. Nós estamos em estágios iniciais aí das negociações, mas a gente já vê possibilidades de ganhos interessantes
nessa frente. Time comercial, diretoria comercial e todo o time comercial está muito envolvido nessas negociações. O ganho de sinergias em COGS ele é relevante, está no nosso release da fusão e do call de resultados que a gente fez, enfim, sobre a fusão no mês de fevereiro, né? Então, em relação à frente comercial, seria isso. Sobre os custos de integração, a Cobasi e Pets já contrataram lá no ano de 2024 uma consultoria bastante importante para desenhar, planejar e montar junto conosco o escritório de integração. Esses custos já foram pagos e a execução em si, o rollout do processo de integração, que é por conta do escritório de integração, por conta do time, do grupo, cabe a nós, ele já foi absorvido. Enfim, a gente vai tocar, estamos tocando aqui as mais de 3.000 frentes mapeadas e planejadas mês a mês, semestre a semestre e nos próximos 5 anos. Tem muito trabalho pela frente. Em relação à troca de sistemas, também a parte de tecnologia já foi toda mapeada em termos para onde nós vamos e de que forma nós vamos. E a boa notícia é que nós adotamos o RP, o grupo em si adotou o RP já existente em Pets como a solução de RP futura da nova companhia. Isso já em si já traz uma economia gigantesca, né? Uma velocidade de adoção de um RP que já funciona em uma das duas companhias, que já está customizado, já está tropicalizado para operações muito similares, seja de abastecimento e da relação CD, grupo de lojas, seja nas vendas digitais, funcionando através do Pickup Store e no Ship From Store, com total fluência de integrações sistêmicas, de microserviços que orbitam em torno desse RP. Então, a gente está bastante confortável com essa migração. E ela vai destravar, claro, tudo passa por tecnologia, ela vai destravar sinergias bastante importantes aqui ao longo desse processo aí nos próximos semestres. Super claro. Obrigada, pessoal. Imagina. Nossa próxima pergunta vem da senhora Gabriela Leme, do Goldman Sachs. Por favor, pode prosseguir. Bom dia, pessoal. Paulo, Rafael, obrigada por pegar minha pergunta. Eu queria explorar um pouco a parte de marca própria, né? Obviamente tem sido um fator importante na melhora de margem bruta dentro de Pets ao longo de 2025. E a Pets tem uma penetração relevante, maior que a Cobasi, né? Então, se vocês puderem comentar um pouco como que vocês pensam no potencial de penetração da empresa combinada, se tem alguma iniciativa para aumentar a penetração da marca própria na Cobasi. E também, se eu puder explorar um pouco do lado de despesa, que as duas empresas tiveram uma boa alavancagem operacional do lado da despesa com venda, né? Até por conta da reestruturação do pessoal de loja na Cobasi. Então, eu queria entender qual que é a visão de vocês para o Outlook nessa linha na empresa combinada, né? E como essa reestruturação do pessoal em loja na Cobasi conversa com a estrutura de loja em Pets. Se existe algo similar planejado para Pets, ou se tem alguma outra iniciativa do lado de despesa que vocês estão pensando nesse aspecto. Obrigada. Obrigado, Daniela. Ótimo ponto você trazer o tema de marcas próprias aqui. Sem dúvida, é uma fortaleza das duas companhias em estágios um pouco diferentes, em termos de penetração e participação de marcas próprias no cômputo geral de vendas global, seja de Pets quanto Cobasi. Ambas iniciaram o desenvolvimento de marcas próprias há alguns anos atrás, e agora combinando essas marcas próprias, está em discussão sim um cross-sell de marcas, sejam marcas próprias de Cobasi, que eventualmente podem estar nas gôndolas de Pets e vice-versa. Tá? E principalmente aqui um destravamento de sinergia fundamental foi trazer, e isso já está implementado, a marca Super Secão, que é o tapete higiênico líder de mercado, produzido pela Petix, uma empresa do grupo Pets, que agora faz parte do grupo Pets Cobasi, e a gente já trouxe a marca Super Secão para as gôndolas de todas as lojas da Cobasi, já ganhando share, e com certeza isso vai destravar ainda mais o percentual de marcas próprias em nossas lojas. Uma outra linha de produtos de alta qualidade é a marca Z-Dog,
que a gente está implementando paulatinamente, né, semana a semana, em grupos de lojas Cobasi. Começamos com algumas lojas na Grande São Paulo e vamos expandir para o estado de São Paulo. E conforme a gente for tendo disponibilidade de abastecimento adequado, a gente vai expandindo e completando todo o parque de lojas Cobasi, que vão ter um mix de produtos de Zee-Dog. Com isso, a gente deve ver um cenário para final de 2026 ainda mais relevante da participação de marcas próprias no grupo. Lembrando que marcas próprias traz marcas reconhecidas pelos nossos clientes, tanto em Cobasi quanto em Pets, traz um ganho de margem bruta entre 5 e 10 pontos percentuais, o que melhora a rentabilidade de ambas as bandeiras, né? Cria a fidelização dos nossos clientes a essas marcas de ótima qualidade e é o caminho a seguir, né? Aumentando a participação de marcas próprias, fazendo o cross-sell dessas marcas, assim que fizer sentido, e caminhando aí para uma participação cada vez maior de marcas próprias no portfólio aí de produtos e de categorias que ambas as duas bandeiras, Pets e Cobasi, oferecem. Em relação, Gabriela, à sua segunda pergunta sobre despesas operacionais, eu vou passar a pergunta ao Rafael. Se você puder respondê-la, te agradeço. Obrigado, Paulo. Obrigado, Gabriela. O tema de redução de despesas, ele é uma matéria bastante cara para Pets e para Cobasi. As duas empresas têm um foco bastante grande em contenção de despesas, e em particular em Cobasi. Foi um movimento que veio acontecendo ao longo dos últimos 2, 3 anos e que se intensificou ao longo de 2025. Então, o que se vê de melhora de despesas com vendas em Cobasi foi algo plantado ao longo de 2, 3 anos, com uma colheita agora. Em Pets, esse processo ele também já vinha acontecendo. O que nós vamos fazer é trazer o melhor dos dois modelos, entender o que Pets tem de gestão de despesas e o que Cobasi tem, e não só de gestão de despesas. O Paulo comentou aqui sobre a integração, e a integração traz em si gastos relacionados à tecnologia, à CAPEX. Então, todos esses temas vão fazer parte das análises aqui do time para a gente encontrar reduções de despesas que talvez não estejam nem mapeadas no plano inicial de sinergias que as duas empresas construíram. Então, aqui a gente vai sequencialmente buscar as melhores práticas e tentar trazer as despesas para um patamar que ambas as empresas, ambas as bandeiras acreditam ser razoável. Perfeito, obrigada. Nossa próxima pergunta vem do senhor Andrew Rubin, do Morgan Stanley. Por favor, pode prosseguir. Hi, thanks very much for the question. Two areas to follow up, please. The first, it was helpful you gave the synergy capture target for the year 0 to 10%, but I realize that's net of the divestitures. So I'm curious if you would give a sense of how much of a drag the divestitures have, or really what a gross figure would be. I think that would be helpful to get a sense of how the synergies are progressing. And then second, you mentioned, I think, store CapEx should be similar versus last year. I'm curious if that implies we should think of similar new stores and any sense of how that could be split between the Pets and Cobasi banners. Thanks very much. Thank you, Andrew, for the questions. Vou responder aqui em português. Em relação ao intervalo de capturas de sinergia neste ano de 2026 entre 0% e 10%, a gente levou isso a um cálculo bastante pé no chão, porque a gente tem algumas capturas que são mais imediatas, e eu destacaria renegociação de contratos com fornecedores de serviços indiretos e de fornecedores de mercadorias para revenda. É claro que esse trimestre e o próximo trimestre são trimestres importantes. Eu diria que o primeiro semestre de 2026 é o primeiro semestre de renegociação dessas duas frentes, indiretos e de fornecedores de mercadoria para revenda, e devem destravar um valor importante em termos de sinergia, né? No que diz respeito ao CAPEX envolvido na expansão do parque de lojas, como citei anteriormente, a gente deve fazer
um número muito parecido de novas lojas, assim como nós fizemos em 2025. Em relação a que bandeira será aberta, seja Pets ou seja Cobasi, é uma questão em discussão dentro da companhia, que leva muito em consideração não só estados da federação, como cidades, bairros e principalmente micro-regiões, né? O fato é que as duas bandeiras vão continuar coexistindo, com as suas experiências em loja, experiências digitais distintas. É importante que seja assim, porque o consumidor ele opta naturalmente, de forma espontânea, em frequentar seja uma loja da Pets, ele se fideliza com a marca, seja uma loja Cobasi. E ambas têm propostas de experiência aos clientes de formas distintas. E a gente vai seguir dessa forma, com muito cuidado, com muita atenção, para que aquilo que está funcionando hoje continue mantendo tração, olhando o que aconteceu no passado e a gente deve manter esse mesmo racional no futuro. Andrew. Perfect. Thank you. A sessão de perguntas e respostas está encerrada. Gostaríamos de passar a palavra ao Sr. Paulo Nassar para que faça as considerações finais da companhia. Eu agradeço a todos pela participação, agradeço principalmente a Larissa, o Vitor, a Isabela, a Gabriela e o Andrew pelas perguntas, excelentes perguntas. Acredito que a gente teve a possibilidade de respondê-las todas de forma a satisfazê-los. A gente comemora esse resultado do quarto TRI de 2025 como um marco, tanto para Pets quanto para a Cobasi, e ela mostra um direcionamento muito importante do que vem pela frente agora no grupo, né, e nas empresas combinadas. Temos muito trabalho pela frente, estamos muito energizados e empolgados com essa fusão, que temos certeza será um caso de sucesso no varejo brasileiro, e contamos aqui com todo o corpo executivo da companhia e os colaboradores absolutamente engajados em fazer isso acontecer da melhor forma possível. Eu agradeço a todos aí pelo tempo. Obrigado. A videoconferência do Grupo Pets Cobasi está encerrada. O Departamento de Relações com Investidores está à disposição através do e-mail indicado na tela para responder demais dúvidas. Agradecemos a participação de todos e tenham um bom dia.